18 a 21. Gênesis 15. Então, vamos fazer assim. Irmão José, lê para nós Gênesis 15, de 18 a 21. A Beth lê 17. Não lê? Irmão Joel. Gênesis capítulo 17, 2 até 7. O irmão Jefferson, não, Antônio, né? 22, versículo 17. Assim a gente dinamiza um pouco. Pode ler, então. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Neu e o Friseu e o Uneu, o Eteu e o Ferizeu e os Efraíns, amorreus, cananeus, os gigareus e os jebuseus. Ok, Gênesis 17, de 2 a 7. Porém, o meu concerto entre mim e ti edificarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou a Deus com ele, dizendo: quanto a mim, ei, meu concerto contigo que será o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o nome de Abrão, mas sim de Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações que tem posto, e te farei frutificar grandiosamente, de ti farei nações, ao rei serão de ti, e estabelecerei o meu concerto em ti, e a ti a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para descer-te os reus e a tua semente depois de ti. Ok, 22, 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Obrigado. Irmãos, nós estamos usando aquela metodologia antiga, né? Os irmãos participando, porque ainda não conseguimos ter os versículos aí, né? Mas vou usar os irmãos aí, né? Para me ajudarem a ler os textos, então. Mas, irmãos, então, falando agora sobre os versículos bíblicos que acabamos de ler, são as promessas, né? Que Deus fez a Abraão, né? De que ele teria seus descendentes, né? Como as estrelas do céu, como a areia, né? Em número, seriam tão grandes. Isso não é que seria exatamente o número das estrelas ou o número da areia do mar, mas não é para mostrar a grandiosidade, né, da sua descendência. Então Deus fez essa promessa, né, para ele. E é interessante que essa promessa, que ele seria pai de muitas nações, isso aqueles que creriam, né? Aqueles que professariam a mesma fé que Abraão. E hoje nós estamos incluídos, eu sou uma delas, você que está aqui é um deles, né? Que está incluso nessa promessa. E, por exemplo, na segunda parte do versículo 3 de Gênesis 12, a segunda parte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Minha família está aí, a sua também, né? Então Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. Ele fez essa promessa como herança. Em Gênesis 17, versículo 8, diz assim: darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Eu serei o seu Deus. Então, essas promessas, né, que foram feitas a Abraão e também a Sara, então nós já conhecemos bem essa história, acho que todo mundo conhece muito bem. Se tem alguém que ainda não conhece, vale a pena ler de novo. Vale a pena ler de novo. E a gente sempre descobre coisas muito
Deus sempre fala com a gente, mesmo que a gente já tenha lido várias vezes o texto, mas Deus sempre tem uma mensagem nova para nós. Então, sabemos que Deus cumpriu as suas promessas. Então, agora eu fico imaginando, né? Abraão logo disse, bom, eu não tenho filhos. Mas aí ele ficou pensando, mas como era costume da época, quem não tinha filho, herdava aquele que era, né, que estava na sua casa, né? Vamos ver Gênesis 15, versículos 2 a 3. Vamos ver o que disse Abraão. Quem já achou, pode ler. Então, o servo, né? O servo dele, o Eliezer, isso era costume, né? Então vai ser o Eliezer, né? Porque eu não tenho filho, né? Ele já respondeu isso. Mas, o que foi que Deus disse para ele? Este homem, no versículo 4, alguém lê o versículo 4, logo a seguir-se. Pode ser, Renato, logo o versículo 4. Ele animou muito Abraão, né? Ficou animado, quer dizer. Então, o que nos anima é que Deus sempre fez questão de renovar, de relembrar o seu povo no passado sobre as suas promessas. E nós também somos relembrados. Sempre, se nós voltamos à palavra de Deus, nós temos hoje as promessas, elas estão escritas para nós. A Bíblia está cheia de promessas. Vamos ver aqui quem é que lembra, recita uma promessa de Deus. Irmão Joel, lembra de uma? Vamos ver. Vamos pensando aí. Coitado do irmão Joel, ele é o primeiro aqui. Está vendo, irmão Joel, que aluno que senta muito na frente, é isso aí. Lembra de uma promessa? Uma só, que Deus fez. São tantas, mas lembra de uma? Qual que? Não, terra. Bom, só se for o céu, né? Mas serve. Terra prometida, que o céu para nós também é a nossa Canaã celestial, né? A nossa esperança. Valeu, fala. Sim, porque estamos inclusos. Alguém mais aí quer falar? Vou deixar livre. Mais uma promessa. Pode falar, irmãos. Que tem na Bíblia. Promessas para nós. Sim. Sim, mas Deus para que a gente não se preocupe, né? É isso mesmo, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, né? Então, é uma promessa de Deus, sim, com certeza. Quem mais? Isso, eis que estou contigo todos os dias. Mas olha que promessa maravilhosa, né? De estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outra promessa, mais uma só. Hein? Nada nos faltará. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nada, né? Nada vai nos faltar. Mesmo atravessando lutas dessa vida, né? Os problemas, porque Jesus, ele não enganou ninguém, né? Disse, olha, vocês vão ter lutas, né? Temos dificuldades, mas eu venci, né? Como se ele quisesse, olha, eu venci, vocês vão vencer também, né? Então, a Bíblia está cheia de promessas. É só a gente olhar e ler a palavra de Deus que ele tem promessas para nós, né? Vamos agora olhar para Colossenses, capítulo 1, versículo 12.
Agora já tem lá, né? Se alguém quiser ler, encontrar primeiro, pode ler. Colossenses 1, versículo 12. Aí são. Isso, ele está falando de herança, né? É a nossa herança dos santos na luz. Nós temos uma promessa maravilhosa, uma promessa grandiosa, não é? Ela é fundamental, está em toda a Bíblia, falando, preparando preparando o povo, preparando todas as pessoas para a vinda do Senhor Jesus. Se a gente pega lá em Gênesis, né, já temos essa promessa de Deus mandar um Redentor, mandar Jesus. Lá não está escrito Jesus Cristo, né? Mas a gente sabe que ali já é a promessa que Deus ia mandar alguém, né, para morrer em nosso lugar. E assim a Bíblia toda fala, tem as profecias falando a respeito da vinda de Jesus, e aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, estes têm garantido, né, a sua salvação, ela é eterna. Então, herança, ele fala da herança dos santos da luz. Então ele diz que nós temos que dar graças ao Pai, porque a nossa salvação em Cristo, ela nos dá motivos abundantes de ação de graças, porque nós poderemos participar desta herança que está reservada para nós no céu. É uma herança grandiosa. Irmãos, pare um momento para pensar na salvação, nesse presente que nós recebemos de Deus. Não é porque nós merecemos, não. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o sofrimento, que nós somos pecadores. Mas Deus nos deu esse presente, e dentro desse presente é como se você abrisse aquela caixa e dentro dessa caixa saísse muitas bênçãos, junto com essas bênçãos espirituais. E o céu, ele pode começar aqui. Podemos começar, né, a sentir a alegria e o prazer dessas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, tá? Apesar das lutas deste mundo. Então, por isso, todos os dias, irmãos, agradeçam, orem dando graças a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus, por esse presente maravilhoso, por essa segurança que Jesus nos dá. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, alguém, já tem lá, irmão? Opa, então vamos ver. Esse versículo é tão lindo. Gosto muito deste versículo aí. Vamos lá. Hebreus 1, 2. Mas nesses últimos dias falou-nos, né? Deus tem falado para nós, falado com cada um de nós, por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só, gente, tem uma riqueza tão grande, né? Veja lá o finalzinho, ele diz que Deus fez todo o universo através de Jesus. Jesus estava já na criação do mundo, ele é o Deus eterno. Gente, é muita riqueza, não é, que tem aí. Mas o que eu quero, trazendo para a nossa lição aqui, né? Ele fala assim que Deus se comunicou, primeiro, Deus se comunicou com os profetas, né? Deus falou com os patriarcas, né? Deus falou de diversas maneiras no passado. Ele falou em visões, ele falou por meio de sonhos, ele falou de forma com voz audível, ele falou através de caracteres escritos, como no caso seria os 10 mandamentos. Então Deus falou de diversas maneiras. Mas hoje, e hoje, como é que Deus? Então aí diz que nós temos a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, né? E ele veio com um único objetivo de morrer e dar a sua vida em nosso resgate. Não existe salvação sem derramamento de sangue, tá? Então, foi necessário
Jesus Cristo vir ao mundo e morrer em nosso lugar. Então, hoje nós temos a revelação de Deus por meio do seu Filho, né? Que é o mensageiro mais excelente, muito superior àqueles dos antigos, né? Dos antigos patriarcas, profetas. Ele foi designado pelo Pai, Jesus foi designado para ser o herdeiro de todas as coisas, o soberano Senhor de tudo, o diretor, o regente absoluto de todas as coisas, como Jesus mesmo falou, né? Mateus 28, 18, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. São palavras de Jesus. O Salmo 52, Salmos capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: eu ungi o meu rei, está falando de Jesus, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Uma coisa que eu não comentei antes com os irmãos, né? Estávamos aí arrumando todas as coisas, só fazer um parênteses aqui, que eu quero, quando eu terminar aqui primeiro ponto da lição, que nós temos a introdução, daí tem o primeiro ponto. Quando eu terminar o primeiro ponto, se algum irmão tiver uma contribuição que venha abençoar a vida da gente, né? Que seja bênção para todos nós, alguma contribuição, né, dentro aqui da palavra de Deus, então os irmãos poderão falar, eu vou dar, tá? Então vai guardando aí a sua contribuição, tá bom? Vamos continuar. Romanos capítulo 8, versículo 16, são textos que estão aí na nossa lição, por isso que eu estou mencionando para os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz o seguinte, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Veja bem, nós temos o Espírito, né? Eu creio que nós somos corpo, alma e Espírito, mas hoje eu não vou falar dessa, esqueci o nome agora, dessa tricotomia, né? Tem gente que diz que é tricotomista, mas não quer falar disso aí hoje, tá? Vamos deixar isso para lá, porque senão a gente vai ficar com coisa que não é tão importante agora. Mas eu creio, assim, né, que o homem é corpo, alma e espírito. Mas vamos pensar agora que o mesmo Espírito, né, testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus. Quando eu creio em Jesus Cristo, né, nós somos selados com o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Está presente dentro de nós. E ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, tendo em vista que o mundo, a carne e o diabo lançam constantemente dúvidas no nosso coração sobre a respeito da nossa filiação em Cristo, mas o Espírito Santo, ele trabalha, né, de uma forma eficaz e contínua no convencimento e confirmação de que nós somos filhos de Deus. Então, devido à nossa fraqueza, então é possível que tenhamos momentos de questionamento quanto à nossa filiação, quanto à nossa salvação, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos fortalece, ele apaga as nossas dúvidas, né? E dá-nos condição, dá-nos confiança de chegarmos e dizermos papai. Que coisa linda. Nós podemos chamá-lo de papai. Então, irmãos, agora nós vamos passar sobre a distribuição entre as tribos. Já vou permitir que os irmãos falem. A distribuição, eu vou pedir para o irmão lá, deixar o mapa lá para a gente, para vocês irem olhando. Eu sei que o irmão Naor, ele já andou mostrando, né, o mapa aí, mas hoje eu não posso ficar sem um mapa, né? Porque a minha lição é sobre a distribuição das terras, né? Da herança entre as tribos de Israel. Como aconteceu? Deus cumpriu a sua promessa, né? Deus orientou Moisés, depois Josué, né?
para que eles distribuíssem as terras entre o povo de Israel, tá bom? Então, tem jeito de escurecer mais, né? Isso é complicado. Mas nós temos um mapa aí, depois eu vou comentar, antes de eu falar sobre as tribos, sobre a divisão aqui, eu gostaria de, talvez o irmão Naor tenha falado isso para os irmãos, eu não sei, mas por como que antes, o capítulo 33, por que Deus queria que Israel invadisse as terras de Canaã e destruísse as populações, aqueles que estavam na terra? Deus deu uma ordem. Eles deviam invadir a terra de Canaã e eles deveriam dominar completamente, destruindo os altares, imagens, templos, para depois dividir a terra. Eu me lembro que uma vez eu dava aula no colégio e eu estava tentando conversar com uma amiga e disse para ela sobre a importância da Bíblia. Deus fala conosco. Ela disse: eu só aceito o Novo Testamento, eu não gosto do Velho Testamento. Eu falei: por quê? Pois toda palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não, eu não gosto não, porque lá Deus mandou matar, Deus mandou destruir. Eu falei, mas aí eu expliquei para ela, mas sabe por quê? Deus deu muitas chances para aquele povo. Deus foi um Deus longânimo por muito tempo. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. E eles eram um povo perverso. Deus sabia, porque Deus sabe o futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabia que o coração deles era um coração difícil, não haveria mudança. Haviam grupos de pessoas na terra, né, que adoravam o deus Moloque, e eles faziam sacrifícios humanos, sacrifício de criança. Era um povo muito perverso. Então, Deus queria que entrasse na terra, antes de dividir a terra. Então, destruiu os altares, as imagens, os templos. E Deus queria que as nações fossem exterminadas, então, por causa dessa perversidade, né? Outro motivo também é porque Deus estava preparando um povo especial, assim, vamos dizer, especial assim, irmãos, não é porque era o povo, vamos dizer que Deus estava fazendo discriminação, não é nada disso, mas porque o evangelho é para todos, né? Para todos os povos. Acontece o seguinte: Deus queria preparar um povo para, através daquele povo, vir o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, por isso, né, então, que Deus queria esse povo, assim vamos dizer, separado, essa nação, onde ele ia derramar suas bênçãos, né, no caso, o povo, ela teria que servir de exemplo para os outros povos também ao seu redor, né, dar bons exemplos. Infelizmente, a gente sabe que o povo, né, realmente o povo é muito ingrato, né, mas Deus queria uma nação santa. Santa no sentido de separado, não é que as pessoas todas são pecadoras, o homem sempre foi pecador, né? Nascemos em pecado. Mas acontece que Deus queria um povo separado, um povo santo. Então, e também era necessário, porque Deus queria que o povo dele se apropriasse dessas terras. Era a promessa que Deus tinha. Tá? Então, por isso, outro motivo, então, é que os irmãos já sabem. Deus não queria que o povo dele adorasse ídolos dos povos pagãos e nem se contaminassem com suas práticas, como uma prática, por exemplo, haviam tantas práticas pagãs, práticas que Deus reprovava, e especialmente essa que eu acabei de falar sobre sacrifícios humanos, né, que os amonitas, né, tinham, que era uma etnia de Canaã, que eles praticavam. Estou falando dessa, mas haviam outras. Aqui, para terminar,
ainda não estamos terminando esse ponto 1, há tantas coisas que a gente pode aprender, né? A gente não pode deixar de tirar uma lição para nós hoje. Irmãos, a lição preciosa que eu tiro disso daí, talvez os irmãos, cada um deve ter uma lição para si, como pais, nós precisamos ser mais severos com os nossos filhos, no sentido de orientar os nossos filhos, que existem festas, que são festas perigosas, vamos dizer assim, que são demoníacas, né? Precisamos estar preparados e orientar em casa os nossos filhos sobre essas coisas. E quando eles estão no nosso domínio, não permitir que eles vão mesmo, não deixá-los. Porque senão, irmão, sabe o que vai acontecendo? Parece ser festa tão inocente, irmão. Se vocês lerem e forem se apropriar do conteúdo, da razão dessas festas, por que elas surgiram, vocês vão ver que são demoníacas. E quanto prejuízo vai trazer para a nossa família, para os nossos filhos. Então, irmãos, nós temos que nos preocupar com essas coisas. Deus não mudou. Aquele Deus que queria uma nação santa. Nação santa significa separado, tá? Consagrado para Deus, não é no sentido sem pecado, tá? Então, esse Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele é imutável, ele é eterno. Ok? Nós vamos olhar para o mapa agora? Vamos ver como é que ficou essa distribuição das tribos, então. Agora vamos entrar aí na distribuição. Números 34, 14. Tem aí, irmão, 34? Números agora, tá? Números 34, 14 a 15. Vamos ler o que temos aí na palavra de Deus. Vamos começar aí. Então, porque as famílias da tribo de Ruben, lembra de Ruben, era o filho primogênito, né? Primeiro filho. Da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Bom, esses foram os primeiros a receber a herança. Agora, irmão, pode passar lá para nós o mapa, por favor? Vem? Olha, então vocês têm aqui o mapa, sobe só um pouquinho para cá, irmão. Obrigada. Isso, ótimo. Aqui nós temos a tribo de Ruben, né? E a tribo de Gade. E depois nós temos aqui Manassés Oriental, né? E aqui é Manassés Oriental. E nós temos também Manassés, que é aqui, nós temos Ocidental. Veja aqui, aqui nós temos o Mar Morto, né? Ok? E temos também o Rio Jordão, então Manassés Oriental, ficava já está dizendo aqui no Oriente, né? Ou seja, no leste do Rio Jordão, tá? Então eles receberam primeiro essas aqui. Manassés, né, que foi, depois eu vou falar mais detalhado sobre Manassés, primeiro eles receberam aqui a porção deles, né? E aqui do outro, então é chamado de meia tribo, por quê? Porque aqui você tem, essa aqui é de Manassés e tem o irmão dele, um pouquinho para cima, irmão. Aqui, o outro Manassés aqui, tá? Então aqui meia tribo aqui, mais meia aqui, né? Então, eles receberam herança de José, tá? José ficou, que Ruben, ele era o filho primogênito, mas como, estou adiantando a explicação, mas como o Ruben, ele pecou, porque ele se deitou, né, com a esposa de Jacó, né,
E, então ele pecou e ele ficou destituído das bênçãos de ser filho primogênito, e passou então para o José, que foi um filho muito obediente. E Manassés e Efraim eram os filhos de José. Tá? Bom, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, e eles receberam, então, eles foram os primeiros a receber as terras, porque eles pediram, né, essas terras, que eram terras muito férteis. Então, e o Josué, ele não fez isso sozinho, né? Ele foi auxiliado pelo sacerdote Eleazar na distribuição das terras. E também, outra coisa, é que Josué, eles receberam normas, né? Primeiro, antes foi Moisés, né? Foi orientado, passou para Josué. As normas de como repartir a terra naquela época era através do sorteio. Então, era uma maneira, naquele tempo, usada para conhecer a vontade de Deus. Aí a gente vai pensar, mas também a gente pode então tirar sorte, né? Não, não é. A nossa sorte é Deus, né? Mesmo tirando sorte, lá tendo, né, tirando as sortes, mas a sorte, na verdade, ela era orientada por Deus. Deus dirigia todas as coisas. Leiam lá Provérbios 16, versículo 33. Aliás, já tem aqui. Provérbios 16, versículo 33. Confirma isso que eu estou falando. Olha, a sorte é lançada no colo. Na minha tradução, na minha Bíblia, diz regaço. Então, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Irmãos, a nossa sorte, ela vem de Deus, né? A gente não, como cristãos, nós que cremos em Cristo Jesus, nunca a gente deve dizer, mas que sorte que você tem. Não. Nós temos a bênção de Deus, nós temos a direção de Deus, a sabedoria de Deus que podemos buscar dele. Então, nada acontece por sorte. Todas as coisas é pela escolha e o poder de Deus. É Deus que governa todos. Eu estou terminando aqui, já deixa eu falar. Deus é que governa todas as coisas, né? Tá bom? E então, tudo está... Irmão, não esquece do que o irmão vai falar, né? Irmão Naor, não esquece do que vai falar? Estou terminando aqui. Então, devemos buscar humildemente o Deus da sorte para cada decisão individual. Então, a melhor decisão, ou seja, a última palavra, sempre vem de Deus. Mas como que eu posso saber? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a boca de Deus. Por isso que precisamos ler a Bíblia, porque senão precisamos orar muito. Precisamos orar quando falamos com Deus, mas precisamos ouvir a voz de Deus, que é através da sua palavra. Tá bom? Fala, irmão Naur, senão o irmão vai esquecer. Sim. Sim. Deus só confirmou. Através daquela sorte, Deus confirmou aquilo que já havia dito, então era uma forma de provar que realmente tinha vindo de Deus. Obrigado, irmão. Mas então, irmãos, vamos continuar aí com o nosso mapa. Agora vamos olhar do lado, então já vimos que do lado leste, a gente já do Rio Jordão, era Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. E vamos olhar do lado ocidental. Aqui nós temos então a outra meia tribo de Manassés e
Mediterrâneo, tá? Isso aqui é o mar Mediterrâneo, então aqui está do lado ocidental, tá bom? Dan. Dan fica aqui bem é um entreposto, né? Vamos dizer, mas parece que Judá, pode descer aqui um pouco mais, né? Olha o tamanho de Judá, né? Então ele foi, parece que mais tarde, então, Dan passou a pertencer a Judá. Aqui nós temos a tribo de Simeão, tá? E agora vamos para o norte. Olha só. Aqui então nós vamos ter, olha aqui temos um entreposto também, ó, veja uma possessão menor, como o irmão acabou de falar, um grupo menor, né? Por isso que eles receberam um tamanho, uma possessão menor. Então, Issacar, depois ainda continuando no norte aqui, de Issacar nós vamos encontrar Zebulon, Aser, e depois nós temos a tribo de Naftali, né? E temos também, pode ir, Ida, né? Então, agora uma outra coisa também que é importante observar, que essas tribos, sobre as tribos menores, né, no norte de Manassés. Então, os livros de Josué e Juízes, eles mostram que essas tribos não conseguiram tomar posse da terra, de toda a terra, essas tribos menores, por causa que havia muitas resistências, né, muitos grupos que já habitavam a região, que eram grupos de cananeus, né, grupos muito resistentes. Ok. Bom, casos especiais, mas existem os casos especiais sobre as tribos que eu gostaria de falar. O que mais me chamou a atenção aí na lição é sobre Caleb. Vou pedir, então, que o irmão coloque o texto de Josué. Aliás, desculpa, irmão, ainda não. Só daqui um pouquinho. Eu quero falar sobre Caleb, tá? Já nós vamos ver isso aí. Caleb, da tribo de Judá. Quando ele recebeu Hebrom, né, como recompensa por sua fidelidade, quando ele fez o reconhecimento da terra como espia, então, Caleb e Josué, eles foram pessoas que foram, vamos dizer assim, eles foram tementes a Deus, porque os irmãos já devem ter estudado em lições anteriores que Deus mandou 12 espias. Mas eles voltaram com um relatório muito feio, né? Falando que, então, eles tinham que dar relatório para o povo de Israel, reunir o povo de Israel e contar o que eles tinham visto na terra, que eles iriam ocupar, essa terra que acabamos de ver. Então, o relatório deles não foi nada bom, né? Então, o Caleb, ele foi, vamos dizer, privilegiado por causa da sua fé em Deus, pela disposição que ele tinha. Ele estava com 85 anos já, né? E quando ele foi para apropriar-se da terra, mas ele estava tão disposto, ele pediu uma região montanhosa, né? E como já uma pessoa de idade, né, escolheu um lugar bem difícil, que teria que subir, talvez era um relevo bastante acidentado também, né? E ele estava, então, disposto para escalar aquelas montanhas, né? Conquistar os gigantes, porque o relatório que eles tinham, que os outros 10, eles foram em 12. Os outros 10 diziam assim, é verdade, terra mana, leite e mel. Terra mana, leite e mel, é muito boa. Mas tem uns gigantes lá, né? E começaram a falar, então, dos problemas, né? Que era difícil para conquistar a terra, que era um povo um povo forte, um povo bem aparelhado na questão de guerra, tinham carros de ferro, e então, olha, o relatório deles dos problemas que haviam na terra assustou todo Israel. Pronto, o povo já não dormiu de noite, né? E aí eles começam, então, a murmurar, mas Caleb ficou firme, ele foi corajoso. Então vamos ler agora Josué 14:14. Pode, por favor, coloque lá.
Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Números 14, 24. Mas como meu servo, Calebe, tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Irmãos, Calebe me chamou muita atenção, né? Porque ele fazia parte, né, desse grupo que foi espiar Canaã, mas ele estava animado para conquistar a terra. Como eu falei para os irmãos, os outros espias, eles deram um relatório assustador. Nós não temos tempo agora de ver o relatório na sua íntegra, mas tem lá em Números capítulo 13, versículo 25 a 33, vamos encontrar. O povo de Israel começou a murmurar, como eu disse para os irmãos à noite, acho que não dormiram, e eles murmuravam, né, foram contra Moisés, contra Arão, né, dizendo, olha, antes tivéssemos morrido lá no Egito. Agora, como é que a gente vai? Não adianta nem a gente pensar em entrar nessa terra. Não tem como. Imagina, tem gigante na terra. Olha, nós não temos nada de... Eles não tinham material de guerra, né? Material bélico deles, coitados, né? Povo fraco, pequeno. O povo de Israel, então, eles ficaram apavorados, né? Mas Deus ficou irado com isso daí. Deus apareceu na tenda da congregação. Mas Deus ficou, olha, a vontade de Deus era exterminar com eles logo ali, né? Mas Moisés suplicou, pediu, né, que Deus perdoasse o povo. Deus, nessa época, Moisés ainda estava na liderança. Então Moisés pediu, olha, por favor, olha, tem misericórdia, né? Perdoa, né? A gente sabe que Deus perdoou, sim, mas eles não deixaram de sofrer as consequências, sabia? Eles sofreram as consequências, eles morreram de praga perante o Senhor. Então, irmãos, os filhos deles, no início a gente pensa assim, bom, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Não. Deus disse, olha, os que foram, os de 20 anos para cima aí, esse povo que foi lá na terra prometida, eles vão morrer, não vão viver, não, de jeito nenhum. Agora, entraram na terra prometida, também entraram os filhos, os menores de 20 anos. Tá? E vamos ler lá para confirmar isso, Números 14, 23, é bom a gente confirmar com a leitura da palavra de Deus. Qualquer irmão que encontrar pode ler, porque tem aí? Ah, já tem, que rápido. Olha lá, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então, esse povo, esses 10 aí, então, somente os filhos. Mas eu também, que lição podemos nós aprender com isso daí, né? A gente fica murmurando, a gente não reconhece, a gente não lembra das bênçãos. Quantas bênçãos, você não consegue contar as bênçãos que você recebe de Deus durante o dia, um dia. Você levanta, você está podendo respirar, né? A salvação em Cristo Jesus, se a gente morrer de repente, já entregamos nossa vida a Jesus, estamos salvos. Irmãos, tem tantas bênçãos, tanta coisa, a nossa família, os nossos filhos, não é verdade? E aquele povo ficava murmurando. Então, a gente temos que aprender, né? E aprender com Calebe. Imagine os filhos de Calebe, que lição que Calebe passou, então, para a sua família, né? E continuando ainda, eu já deixo os irmãos falar. Vamos seguir aí. Os descendentes de José, Efraim e Manassés, como eu já falei para os irmãos, já no início, receberam Siquém
como legado de Jacó ao filho, né? Antes de morrer, Jacó já deixou determinado, certo, que os descendentes de José, né, receberiam Siquém, e de fato então Efraim, que é Efraim e Manassés, então eles receberam isso como herança, como já estava determinado, tá? Porque José foi um filho muito fiel, né? José foi um homem fiel a Deus, fiel ao pai. Então, irmãos, eu não vou repetir a história de José do Egito, que todo mundo conhece, né? E nem nós não há tempo hábil para a gente. Puxa vida, irmãos, eu não estou conseguindo dar conta dessa lição, né? Há tanta coisa bonita que eu gostaria depois. Eu quero comentar rapidamente, passar para outra parte da lição. E gostaria de ouvir dos irmãos, o que os irmãos têm a dizer. Alguma contribuição, alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar? Existem outros casos especiais aqui, mas depois, se der tempo, a gente pode falar. É linda. Sim, realmente, ela é uma história maravilhosa, né? Um exemplo de vida para nós, né, também. Assim como foi para os seus filhos, né? Mais alguém? Dentro desse assunto que eu falei até agora, eu sei que os irmãos querem vir mais, mas tem mais coisa para frente, mas ainda não falei. Aham. Ah, sim. É. Lembra aquela bênção? Antes de Jacó morrer, né? Ele chamou José e ele trouxe o Efraim e Manassés, né? E aí tinha o Efraim, que é o mais velho, né? Quer dizer, como primogênito, ele tinha ainda podia receber herança dobrada, lembra? Só ele recebeu dobrado, mas só que, aliás, não foi para Manassés, porque Jacó ele deu a bênção trocou e deu para Manassés, lembra? É. Por isso que ele recebeu, era direito de primogenitura, né? Lembra que eu comentei no início da lição que, na verdade, essa herança era para o Rúben, que ele era o filho primogênito. Mas por causa do pecado dele, né? Ele não deixou de receber a porção dele, ele recebeu. Mas a gente tem que, isso é bom a gente lembrar uma coisa, outra lição para a gente. Deus perdoa. Mas as consequências não mudam, a gente vai sofrer. E o pior é que os filhos da gente também sofrem. Eles acabam sofrendo, né? Porque acaba respingando nos nossos filhos também, porque eles sofrem. Se o pai não recebeu a bênção que deveria, né? Os filhos também vão padecer, a gente tem que lembrar disso. Fala, irmão. É. Do tamanho da tribo. É. A gente já comentou sobre isso no início da lição também, né? Isso é realmente, por causa as tribos menores, porque eram um grupo menor, né? Pode falar, irmão. Sim. Uhum. Amada. Raquel.
Uhum. Mas a Raquel era estéril. Sim. Raquel foi ter filhos bem depois que o primeiro filho foi José. Certo. Mas essa era a mulher de José, que ele amava, que era a Raquel. Sim, era. Então, José, como o primeiro filho de Raquel, então, Rubens perdeu a sua herança, passou para José, por designação de Deus, porque Deus sempre usou os filhos do primeiro casamento. Isso, irmão, tem esse detalhe. Obrigado. Isso mesmo. Muito bom. Muito boa a explicação também. Tá ótimo. Verdade. Confirmo. Irmãos, vamos continuar aí bem rapidinho aí. E outros são casos especiais que a gente está falando aqui, né? A tribo de Levi não recebeu herança, porque a tribo de Levi ela ficou espalhada entre eles receberam 48 cidades, né? Porque eles eram separados para o trabalho sacerdotal e deveriam então estar atendendo todo o povo de Deus, né? Então eles receberam 48 cidades espalhadas por toda a terra, prometida, né? E por toda a terra prometida e os pastos também ao redor desses locais, tá? Então a gente não vou parar muito aqui porque estamos. Outra coisa também, 6 cidades foram entregues aos levitas que foram estabelecidas como cidades chamadas cidades refúgio. Essas cidades eram para aqueles que porventura, de repente, acontecia um homicídio acidental, né? Quer dizer, não intencional. Então, eles podiam fugir para essas cidades e lá eles podiam se proteger dos parentes da vítima, né, que estavam decididos a vingar a morte, né, do seu ente querido. Então, eles ficavam lá. Então, eles fugitivos, eles podiam ficar refugiados nessas cidades, até podiam aguardar o julgamento deles nessas cidades. Bom, depois nós temos também outro caso especial aí, que é o Zelofeade, aí, um homem, Zelofeade, mas que nome, né? E esse nome aí, sugestão de nome, né? Zelofeade. Esse homem, ele só teve filhas, e aí, como é que faz? Então, a herança passaria para as filhas, e elas não poderiam se casar com pessoas de outras tribos. Quer dizer, se acontecesse de se casar, elas iam perder a herança. Então, a propriedade que elas receberiam era uma propriedade inalienável. Isso quer dizer que elas não podiam vender, não podiam ceder, tá? Não era para passar, se casou com outra tribo, não podia aquela propriedade passar, transmitir para outra tribo, tá? Então, tiveram que se casar dentro da mesma tribo para que pudessem receber a porção de terra, não é, que era de herança, e tiveram que se casar com primos paternos, né, ou segundos ou terceiros primos. Vamos, irmãos, a tarefa foi fácil da conquista da terra? Não. Irmãos, é muita coisa, agora eu vou correr aqui porque não vai dar tempo. Não foi fácil a conquista da terra, foi muito difícil, porque o povo, Deus prometeu, Deus cumpriu a sua promessa, tá? Mas não foi fácil a conquista da terra, foi muito difícil. Eles tiveram que lutar muito, tiveram que exterminar muitos povos, e aqueles aqueles povos, aquelas tribos que já haviam terminado o seu trabalho de conquista, já estavam com a terra garantida, teriam que ajudar outras tribos, né, a conquistarem o seu espaço, a sua terra. E o que a gente pode aprender disso? Que Deus cumpre as suas promessas, que Deus tem um momento certo para agir em nosso favor, que Deus luta por nós, Deus lutou por aquele povo, eles não estavam sozinhos na conquista daquelas terras, Deus estava com aquele povo, e Deus continua conosco, né? E Deus luta por nós, assim como lutou por aquele povo, Deus luta conosco, Ele luta por nós, né? Ele toma a nossa causa. E na nossa herança, falando agora de nós, né? Nós temos, a nossa herança já está garantida, através de Jesus Cristo. E
Assim como os israelitas, né, eles não tinham merecimento algum, eles não tinham merecimento para receber essa porção de terra, nenhum. Mas pela sua graça, pelo seu grande amor, né, pelo propósito que Deus tinha, né, para conosco também, porque a salvação em Cristo Jesus nos alcançou, né, que é um presente de Deus. Então, Deus lutou em favor deste povo. E Deus também luta conosco, né? As nossas lutas são Deus, Ele se interessa, Deus é um Deus justo, né? E Ele luta por nós também. E Canaã, pensando na terra de Canaã, ela não é um retrato do céu, não é retrato do céu, mas sim das nossas riquezas espirituais em Cristo, a herança que temos nele. Mas resumindo, se formos resumir todo o que ainda ficou aqui, para a gente falar da nossa lição aqui, gostaria de alguns versículos bíblicos, já estamos terminando. Eu gostaria de ler aqui. 1 Pedro, vamos pular agora, irmão, lá para 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Essa herança, como eu já falei, é pela graça de Deus, né? Que ela é um dos destaques, essa nossa herança, tem assim, na nossa revista, página 46 e 47, fala sobre essa nossa herança. Eu não vou citar todos os pontos, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que aquela primeira terra lá, terra de Canaã, era perecível. Aquilo lá, né, tem o terreno lá, mas muita coisa, aquilo lá desapareceu. Agora, essa nossa herança, ela é imperecível. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo através dos mortos. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação. Ele não ficou morto lá no túmulo, mas Ele ressuscitou. E ainda diz o seguinte, continuando aí, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Tem uma tradução que diz assim, que é uma herança, minha tradução diz assim. Aliás, temos na revista aí. Bendito Deus que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, imarcessível. Imarcessível, ela não murcha, repleto vigor, não tem fim, que não se acaba, que não se corrompe, que não se altera. E a oração do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, uma das orações do apóstolo Paulo, ele diz assim, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que a gente pudesse saber, Efésios 1, que eu estou querendo me referir, Efésios 1, versículos 16 a 18. Só vou ler o que tem na revista aqui. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a vida cristã, ela possui duas dimensões inseparáveis, que é a fé em Deus e o nosso amor entre os irmãos, para com todas as pessoas, né? Mas Paulo, ele sabia que a fé em Deus, né? Eles eram inseparáveis, mas o amor, a fé e o amor. Mas ele queria que os cristãos entendessem a riqueza de nós sermos salvos por Jesus Cristo. Né? Aquilo que eu já falei, né, no começo da nossa lição, que é uma riqueza tão grande, e que ele ora para que Deus possa nos ajudar a entender essa maravilhosa riqueza que nós temos, e
que nós precisamos nos apropriar dela todos os dias. O fato de nós sermos salvos por Cristo. E nós podemos começar a usufruir desta riqueza agora. Nós temos um hino no Cantor Cristão que diz que depois que Cristo me salvou, o mundo em céu se tornou. Mais ou menos essas palavras, né? Então nós podemos usufruir dessas riquezas agora. Mas nós precisamos que o Espírito Santo, que a gente dê liberdade para ele trabalhar na nossa vida. Nós possamos ter comunhão com ele. Alguém quer falar alguma coisinha? Porque eu já passei do horário.